Fala pessoal, aqui é o Fernandes Lima no canal da Jornal. Vamos bater um papo hoje sobre o desenvolvedor precisa avaliar, mas com muita atenção, a tarefa antes de começar a implementar. Parece uma dica boba, mas tem muito desenvolvedor que simplesmente começa a fazer sem avaliar minimamente a tarefa. E aí atrasa, entrega o que o cliente não pediu, demora muito mais, gera uma série de problemas, quebra outras partes do sistema. Então eu vou trazer aqui, não é uma receita, não é uma fórmula mágica, não é nada. São apenas algumas dicas direto da vida real que a gente compartilha e discute com desenvolvedores de diversas empresas, né? E eles refinam isso, eles melhoram isso, mas isso aqui é um ponto de partida. E eu espero que isso ajude você. E claro, mais um vídeo que a gente está trazendo aqui focado na realidade da software house, da empresa de software que quer evoluir seus processos, independentemente do estágio que ela esteja, ou de como ela se veja, se ela está no estágio 1, 2, ou 3, ou 5, ou 10, não importa. Então a gente sempre busca melhorar os processos ali. Então vamos direto ao ponto aqui, vamos lá. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção, que isso não é uma fórmula mágica. Então vamos lá. Bom, isso de novo não é um fluxo genérico, não é uma receita mágica, é só uma ideia, um ponto de partida para você aí da sua software house discutir com os seus desenvolvedores, com o seu líder do desenvolvimento, com o pessoal de qualidade, até com o pessoal que escreve a documentação, com o pessoal de produtos, ou seja, isso daqui é um material para fomentar discussões na sua software house com visão de melhoria contínua sem buscar culpados. Vamos lá. Então, vamos partir do seguinte ponto aqui. Você tem uma lista de tarefas, né? E essas tarefas são um gestor ou um profissional de produto ou quem quer que seja na realidade da sua software house vai priorizando essas tarefas ou esses chamados ou esses atendimentos. Não importa o nome, então tem uma lista que alguém prioriza periodicamente e aquilo vai virar uma tarefa que é referente a uma funcionalidade que vai ser implementada ou um bug que vai ser corrigido. Isso foi priorizado e vai para uma fila de desenvolvimento que em breve vai atuar sobre aquela tarefa. Bom, dado esse contexto aqui, sempre pensando na software house, vamos pensar um pouquinho. Então, a tarefa foi priorizada. Primeira coisa que a gente deveria pensar é, existe uma documentação mínima ou enxuta sobre essa tarefa? Porque muito dificilmente o desenvolvedor, pode ser que aquele desenvolvedor que está lá há mais tempo, ele entenda, mas se chegar um desenvolvedor novo, ele não vai ter contexto. Então logo ele vai demorar mais. Então ter um padrão de documentação mínima, mais enxuta, que expressa de forma clara o que é aquela tarefa que o desenvolvedor vai ter que implementar, isso ajuda muito. Principalmente no médio e no longo prazo, né? Alguns ainda pensam que é perda de tempo é implementar errado, é retrabalho. Isso é perda de tempo por ausência de documentação. Então o que a gente tem que fazer? E ao longo do tempo, se você não tem documentação, isto já é um fato. Então estou partindo do suposto que talvez você não tenha. Então você precisa iniciar o quanto antes a criação de uma documentação, começa com um padrão mais enxuto e vai ajustando ele ao longo do tempo. Então, foi criada essa documentação enxuta, ela foi revisada minimamente, e aqui começa a primeira dica. Compartilhar, uma vez que você criou essa documentação mínima, enxuta, objetiva, clara, do qual é a tarefa, é a correção de um relatório, é a implementação num cadastro na tela de cadastro de cliente. Precisa estar muito claro para o desenvolvedor o que é aquilo, né? Escrito numa linguagem clara, objetiva e direta. Então, quanto mais simplificada for a documentação, mais objetiva, menos tempo você gasta. E aí, você vai ter que definir em conjunto com os seus times qual é o melhor modelo de documentação. A gente pode até fazer um vídeo depois sobre isso. Então, e aí você compartilha essa documentação antecipadamente com o time de desenvolvimento. Então, chegou uma tarefa X, ela é uma implementação, descreve ali em qual funcionalidade,
descreve minimamente qual é o resultado esperado, né? E compartilha antes do time fazer. E aqui cabe uma informação importante. Eu não estou dizendo, não estou considerando aqui que você esteja usando a abordagem ou Scrum ou Kanban, não estou me preocupando com isso. O que eu estou dizendo aqui é que você pode encaixar isso aqui independente do fluxo que você já tenha. E claro, você pode usar isso aqui como ponto de partida, adaptando a sua realidade ou complementando um fluxo um fluxo Kanban ou uma esteira Scrum, não importa. A visão aqui é, independente da abordagem ou método, que isso ajude você a melhorar o teu processo de forma muito simples. Uma vez que você compartilha antecipadamente, qual que é o próximo passo? O desenvolvedor ou o time olhar aquela documentação daquela tarefa. Então você pode ter, por exemplo, 3 tarefas, cria uma documentação para cada um, fez a primeira, compartilha. Enquanto isso, você dá tempo para o time olhar, anotar as dúvidas. Então não adianta o desenvolvedor ou a equipe olhar aquilo e não anotar, que você vai esquecer. Não confia na sua memória. Anota. Você anota e aí você pode anotar em qual ferramenta você achar. Eu não sei qual é o padrão da tua empresa. Então é fundamental anotar as dúvidas e pontos de atenção. Então vamos imaginar, você recebeu uma tarefa, caiu ali na fila de desenvolvimento, é uma tarefa de implementar algo novo no cadastro de produto ou cliente, ou seja, uma funcionalidade. Então, quando você recebe isso assíncrono, você tem tempo de qualidade para avaliar aquilo, para ler aquele documento e anotar essas dúvidas, anotar os pontos de atenção. Isso pode ser feito, você pode ir lá, por exemplo, no Google Docs, eu não vou me ater aqui a nenhuma ferramenta. O importante, crucial, é anotar as dúvidas e pontos de atenção sobre aquela tarefa, né? E você pode fazer isso de maneira assíncrona. Você pode preencher o documento, colocando ali na parte do documento dúvidas, na outra parte pontos de atenção, e aí a documentação foi compartilhada e você já vai ali interagindo com aquilo. Isso é muito vantajoso, por quê? Porque está todo mundo vendo as suas dúvidas e seu ponto de atenção, que você devidamente anotou antes de começar a fazer. Para não começar a fazer errado, para não ter retrabalho, para não voltar 10 vezes para sua mesa. Porque assim, quer você goste ou não, se não for entregue aquilo que o cliente quer, vai voltar para você. Isso é retrabalho, perda de tempo, estresse. Então o que eu estou propondo aqui é uma ideia, para você pegar esta ideia e ajustar para a tua realidade, ou pelo menos discutir esta ideia com visão de melhoria contínua. Vamos lá para o ponto 2, que é discutir as dúvidas e pontos de atenção com outros envolvidos. Tudo isso antes de começar a fazer. Percebe? Com isso você vai ganhando muito mais entendimento sobre o que é aquilo, né? Vai discutir, por exemplo, com pessoas de produto, com alguém do suporte, que é crucial, o time de desenvolvimento estar muito próximo do suporte para tirar dúvida. O suporte é a linha de frente com o cliente. O suporte entende muito daquela funcionalidade. O suporte pode até te dar uma dica. O ideal é que o suporte tivesse agido ali, ou alguém do suporte, ou alguém equivalente ali, junto com alguém de produto e suporte ali, que tivesse dado dicas na criação da documentação, por exemplo. E aí já chegaria mais pronto para o desenvolvedor. Mas às vezes pode demorar muito. Então, o simples fato de você discutir as dúvidas e pontos de atenção antecipadamente que todo mundo colocou, aumenta esse contexto. Aumentando o contexto, aumenta o entendimento, aumenta a clareza, aumenta você ter de forma nítida qual é o resultado esperado desta implementação. Então, ter essas conversas assíncronas e discussões rápidas vai aumentar esse contexto. Consequentemente, a assertividade. E aí muitos podem estar pensando que isso é perda de tempo. Perda de tempo é entregar o que o cliente não quer. Perda de tempo é retrabalho. Perda de tempo é estresse com o cliente que entregou uma coisa e quebrou outra. Então a gente precisa otimizar o fluxo, claro, ser simples, sim, mas precisamos entregar com qualidade. E esse fluxo, essas etapas ou essas dicas visam você melhorar o teu cenário atual. Uma vez que você promoveu essas discussões, que podem ser rápidas e assíncronas, o desenvolvedor também pode fazer uma análise rápida do código-fonte antes de implementar. Para ele entender a estrutura, vai olhar, ele olhando o código-fonte,
que está relacionado a essa tarefa, e pode ser às vezes mais de um código-fonte, mais de um ponto, pode ser mais de uma tela. Quando você olha, você entende a estrutura, você se familiariza ali, você identifica a forma que o código está estruturado, a lógica, o acesso a dados, as consultas, as funções, os métodos, se o código está limpo ou não, se tem áreas sensíveis ou não. Então uma análise rápida, que é abrir o código-fonte rapidamente, e aí o que eu ouço, isso demora. O que demora é entregar errado. O que demora é entregar o que o cliente não quer. E enquanto você continuar fazendo desse jeito e quebrando versão, vai continuar igual. O que eu estou propondo aqui é uma alternativa. Faça um experimento de um mês e eu duvido que não vai mudar. E aí, uma vez que eu fiz essa análise do código-fonte, análise rápida, eu como desenvolvedor que vou atuar naquela demanda, eu vou entender essa estrutura, eu vou identificar dependências que talvez não estejam claras na documentação, eu vou identificar pontos sensíveis daquele código com pontos sensíveis de outra parte do produto, eu posso identificar uma dívida técnica ou código que precisa ser refatorado, eu posso acionar outro desenvolvedor que tenha atuado nessa mesma funcionalidade, tirar dúvidas com ele. Olha como uma análise rápida de código-fonte ali, de alguns minutos, você está com a cabeça boa, focado, isso vai ser produtivo, em vez de entrar nesse modo afobação de eliminar ticket e sair fazendo e entregar a coisa errada. E pior, né? Entregar a coisa errada para um cliente da empresa que você trabalha. Então, a gente está falando isso num tom de alerta e com visão de melhoria contínua. E o 4 ali, quando você for estimar, e aí estimar não é uma precisão aqui, é só para você ter um norte do tamanho disso, né? Para você ter uma ideia do tamanho dessa tarefa, se ela é uma tarefa de 1 hora ali, ou embora na prática estimar é uma questão muito complexa, e há várias teorias aí, muito boas por sinal, que questionam a estimativa, mas não vou entrar no mérito disso aqui agora. O meu intuito é que você faça uma estimativa de esforço, disso, complexidade, considerando se você já enumerou os riscos e incertezas, né, se você já sanou as dúvidas, se você tem clareza do resultado esperado dessa tarefa, ou seja, você entendeu para que aquilo vai ser implementado ou corrigido na visão do cliente ou do usuário. Se você discutir a solução técnica antes de fazer. Tudo isso aqui vai poupar trabalho, vai poupar desperdício. Então a nossa ideia aqui é apresentar esse fluxo para que vocês discutam e refinem o processo de vocês. Para que você tenha mais qualidade na entrega, mais assertividade nos prazos, né? Que ao longo do tempo vá reduzindo essas incertezas, que vocês vão produzindo documentações cada vez enxutas, mais objetivas e que expressam o que precisa ser feito. Que essa comunicação síncrona ou assíncrona ela seja fluida, que garanta o entendimento do que precisa ser feito, dos riscos e pontos de atenção de forma clara para todos os envolvidos. Olha como essa prática que a gente está falando aqui ajuda, né? E aí, eu queria voltar aqui um pouquinho, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. É trabalho de cada desenvolvedor sinalizar, uma vez que você pegou a tarefa, fez essa análise, discutiu, fez uma estimativa junto com o teu time, discutiu, a tarefa está na tua mão. Então você precisa sinalizar o andamento, né? Você está acabando, está começando, está no meio, teve algum problema, garantir a entrega no prazo é trabalho de todo o time, principalmente do desenvolvedor e das pessoas envolvidas ali, o time, o QA e quem mais que seja, produtos. Então é papel do desenvolvedor fazer essa pré-estimativa, considerando os riscos, sinalizar o andamento e garantir a entrega no prazo. Porque isso afeta a tua reputação, a reputação da tua empresa, do teu time, por aí vai. É papel do desenvolvedor pedir ajuda, sinalizar riscos antecipadamente e não perto do final do prazo. Você vai pedir ajuda e sinalizar riscos e problemas e pontos de atenção antes, porque você mantém conversas com outras pessoas, com outros desenvolvedores, com outro QA, e aí eu ouço, manter essas conversas dá trabalho, eu perco tempo. O que perder tempo é você entregar errado.
Coloca isso na tua cabeça de uma vez por todas. Ter conversas rápidas sobre o andamento, sobre os riscos, sobre como você está implementando, vai acelerar o trabalho, vai ajudar no alinhamento, na comunicação, vai fortalecer o aprendizado, porque quando você está implementando e você conversa com outras pessoas rapidamente, as pessoas te dão outras ideias e aí você melhora o teu código, melhora o entendimento, melhora a solução. Ou seja, o resultado final é melhor. E aí muitas vezes, por essa desculpa da falta de tempo, e aí tem um detalhe interessante. Se já te passaram uma tarefa com um prazo apertado, é trabalho seu evidenciar isso com dados, falando, olha, o que você está me pedindo tem um esforço, tem esse risco, esse ponto de atenção, essa dúvida, tem essa parte do código que é sensível, tem a parte de teste. Será que esse prazo é viável? Então é papel do profissional que vai atuar naquilo evidenciar, expor, trazer visibilidade. Quando você receber uma tarefa que tem um prazo apertado, sinalizar esse risco de forma clara, deixar documentado. Senão você está pegando uma tarefa que tem um prazo que não é factível. O risco de não entregar é grande. Se você já sabia disso, é seu papel sinalizar isso, deixar claro. É seu papel entregar com a mais alta qualidade, atuando com outros desenvolvedores, pedindo ajuda, conversando com os QAs. Não acabei o ticket, está na mão do QA, não é problema meu. Isso é uma forma amadora de lidar. Porque o que a gente tem que garantir não é entregar a minha tarefa. O que eu tenho que todos nós como um time, nós temos que garantir uma entrega de qualidade para o nosso cliente. Pensando na reputação da empresa que você trabalha, na sua reputação, na reputação do time, na reputação perante a diretoria e as lideranças. Então, quanto mais profissional, mais preocupado, mais empenho, é melhor para você, porque você aprende mais, você se torna um profissional mais diferenciado, é lógico, porque tem aquele profissional que só quer entregar ali e cumprir tabela, ok, uma escolha dele. Agora, tem aquele profissional que se empenha mais, que se dedica mais, que entrega melhor. Qual você acha que tem mais chances de ter visibilidade ou a carreira reconhecida, uma promoção, um aumento ou coisa que o valha? É quem se empenha mais. Agora, se a tua empresa não reconhece, aí é uma outra história. Mas mesmo que ela não reconheça, como profissional, nós devemos sempre buscar fazer o melhor. E aí eu vou seguir aqui. E aí eu queria trazer para vocês também uma outra ideia aqui. Vamos avançar aqui. Opa, vamos voltar aqui mais um. Bom, voltar mais um. Não, é lá mesmo. Então vamos lá, olha só. E aí, uma coisa que eu também tenho visto por aí, porque eu estou inserido no dia a dia de times de desenvolvimento, ou seja, o meu dia a dia com desenvolvedor, com líder de desenvolvimento, líder de suporte, líder de implantação, QA, produtos e por aí vai. Eu estou inserido no dia a dia da Software House, a questão dos testes. Então, a qualidade é a responsabilidade de quem? De todos, do desenvolvedor, do QA, de produtos, de todos. Todos nós devemos garantir a qualidade. Agora, tem algumas coisas que são interessantes. Então, por exemplo, se você está muito cansado, você é um desenvolvedor, está atuando naquela demanda, está cansado fisicamente ou mentalmente, a tua produtividade logicamente cai, porque você é humano. É assim que funciona a biologia do corpo humano. Então, talvez seja o caso de você revisar esse trabalho no dia seguinte, porque aí você dormiu bem, você está descansado, você está com a mente mais livre, está com maior foco. E aí a qualidade do seu trabalho, ela vai ser maior? Não, ela vai ser muito maior. Então você pode estar ali no final do dia, isso acontece, é biológico, não tem nenhum problema. Algumas pessoas sofrem mais com isso e outras menos. Então, talvez você revisar o que você fez no dia seguinte, descansado, vai fazer diferença brutal. Você vai estar com mais foco, mais atento, e aí a tua produtividade aumenta. E uma outra dica também, que é a 2, você já discutiu a solução com outro desenvolvedor, com produtos, durante o desenvolvimento? Você tinha que ter feito isso antes, né? Como a gente mostrou lá. Mas durante o desenvolvimento vão surgindo particularidades, detalhes, coisas que você não enxergou, que talvez você tenha que mudar um pouco a solução. Você discutiu isso com alguém? Porque isso vai influenciar no teste, né? Ou pode influenciar. Então,
Você, por exemplo, fez um code review. Imagina você fazendo um code review cansado. Gente, o sono é primordial. E não sou eu que acho isso. É a ciência que fala sobre isso. Tem milhares de estudos. Então, a qualidade do seu trabalho, ela está diretamente relacionada ao quão... se você está muito cansado, a tua produtividade, a tua qualidade, a tua atenção cai. Logo você se torna mais desatento. Logo você aumenta as chances de ter problema nos testes. Percebe? Então o code review foi feito, está dentro dos padrões da empresa, foi feito com código limpo. E aí se você está muito cansado, fisicamente ou mentalmente ou ambos, a tua atenção cai. Ou seja, o teu code review tende a ter uma qualidade menor, que consequentemente pode afetar os testes. É o que a ciência diz, ciência séria, certo? O ponto 4 é sobre dependências. As dependências deveriam ter sido mapeadas antes. Foram, ou foram parcialmente. Durante o desenvolvimento, ou seja, a implementação e as discussões e os alinhamentos, podem surgir novas dependências que não foram identificadas, novos riscos, novos pontos de atenção. E isso pode comprometer o prazo. Entende? E aí você, por isso, tem que estar sinalizando o tempo inteiro. Sinalizar antes, não deixar acabar. Então, o 4, isso é ter essas dependências, claro, e estar mantendo ali as pessoas informadas do andamento. É assim que um profissional faz. Né? Um profissional que se preocupa em ser melhor e aprender mais todos os dias. Independente se é um desenvolvedor, se é um QA, se é júnior, pleno ou sênior. Todos nós, como profissionais, devemos buscar a melhoria contínua. Isso vai facilitar o nosso trabalho no dia a dia. Vai nos abrir novas oportunidades de trabalho, de promoção, enfim. De ser um profissional melhor no que a gente faz. O 5º item ali é: não adianta entregar a versão e quebrar outra parte do sistema. Resolve para o cliente. Ah, você implementou uma regra nova e quebrou outra. O que isso serve para o cliente? É pior do que isso, né? Além de não servir para nada, irrita o cliente. Porque ele pediu uma funcionalidade nova ou uma alteração, você foi lá, fez e quebrou o que estava funcionando. Isso é muito preocupante. Então a gente tem que investir na qualidade, no alinhamento, em deixar as coisas claras antes de começar, o quanto antes, para que o nosso trabalho tenha maior qualidade. Quando o nosso trabalho tem maior qualidade, a gente não quebra as coisas. Ou a gente cria mecanismos de melhoria contínua para aproveitar aquela quebra e discutir aquilo futuramente para que aquilo não se repita de novo. Então o trabalho do desenvolvedor é um trabalho muito sério. Ele tem que se dedicar, tem que ter atenção, tem que ter foco, tem que estar com um cognitivo bom. Imagina um desenvolvedor muito cansado, ele está desatento. Logo aumenta a chance de problema e qualidade falha. Percebe? É por isso que a ciência fala que é importante dormir bem. E é um fator muito negligenciado, infelizmente. E aí afeta a qualidade e entra naquele ciclo que a gente conhece. Né? Além dos fatores técnicos, tecnológicos, de processo e de pessoal, de trabalho em equipe, de ambiente e todos os outros. Né? Mas esse também é um processo, é uma atividade importante. Então, não adianta quebrar. E aí a gente tem que ter atenção à customização, a parâmetros. Às vezes você está implementando uma regra que ela vale quando o parâmetro está desligado. Mas com o parâmetro ligado, ela já tem que ter um outro comportamento. Foi previsto isso? Está na documentação? Está claro? Às vezes você está lidando numa versão que é para uma customização. E os outros clientes? Quando você implementou, na documentação isso estava claro? E quando você implementou, você sabia disso? Ou um outro cliente que não tem nada a ver com essa implementação vai descobrir daqui a 1 mês, 2 meses? Então percebe como não é sair desse modo afobação e sair codando de forma alucinada? Eu preciso pensar de forma estruturada, minimamente. E aqui eu não estou te dando uma receita. Eu estou te dando pontos de atenção e dicas para você discutir com o seu time, com o seu gestor, usar esse vídeo para melhorar o teu processo. Com visão de melhoria contínua de longo prazo. Com visão eu quero melhorar, eu quero aprender. Porque é isso que a gente faz nas empresas, com visão de longo prazo. Né? E
O sexto ali é, estes pontos não deveriam ter sido discutidos antes? Pois é, deveriam. Eles estão expressos na documentação de forma clara? Pois é, né? Então, se tiverem, ótimo. Se não estiverem, sabe o que você pode fazer? Olha que coisa simples. Quando você descobriu tudo isso durante o desenvolvimento, vai lá e complementa a documentação e depois, uma vez por mês, vocês fazem uma análise das documentações que estavam incompletas ou de questões que foram descobertas durante a implementação. E aí você vai melhorando o teu processo. Então o desenvolvedor é uma figura-chave, só que ele tem que estar aberto a aprender, aberto a participar, aberto a evoluir e não somente preso no mundo técnico. Ele tem que conhecer tecnicamente, é claro, ele tem que conhecer da ferramenta, da IDE, de bibliotecas, de APIs, né? Mas ele faz parte do trabalho dele estar aberto ao aprendizado, aberto à evolução, aberto a sugerir. Porque ele faz parte disso aqui. Porque se algo disso aqui der errado, volta para ele. E aí é retrabalho, é estresse. Porque não foi feito da melhor forma antes. Então é papel do desenvolvedor que quer evoluir, que quer aprender, participar disso. É uma oportunidade, a sua voz ser ouvida. Então, garantir a interqualidade dentro do prazo é nosso papel principal. Né? E aí, ao longo do tempo, você vai refinando a documentação com visão de longo prazo. Então, ou seja, você vai aproveitando as próprias falhas ou problemas ou coisas que vocês descobriram durante a implementação para revisar o seu processo de documentação com visão de longo prazo. E aí você vai entrando num ciclo virtuoso aí, né? Então, são outros pontos aqui também para colocar para você. E aí, por último, eu queria trazer aqui algumas dicas de livros que vão ajudar você, desenvolvedor, você líder de desenvolvimento, você de qualidade, a se preocupar mais com a qualidade, a entender melhor a tarefa antes de sair fazendo, a elencar dúvidas e pontos de atenção, a ter clareza do objetivo daquela tarefa, do resultado esperado, de buscar alinhamento, de buscar conversa, de sinalizar, ou seja, a visão de melhoria contínua para aquele profissional que entende que codificar é muito importante, mas ele quer ir além. Ele quer ser um profissional mais completo, um profissional que entrega com maior qualidade. E aí eu trouxe umas dicas de livros. Então, o Projeto da Produtividade do Chris Bailey é um livro fantástico. Ele fala da questão da energia, da qualidade do sono e, entre outras coisas, com uma visão científica. Então, o livro vai falar de gestão do tempo, gestão de prioridades, dessa parte de energia, de sono, por exemplo, atividade física, para que você tenha mais foco, mais cognitivo. E aí, com isso, as tarefas que você faz tenham maior qualidade. Está diretamente ao que eu estou falando aqui, tá? O Código Limpo, que é um clássico que todo desenvolvedor já deveria ter lido e esse livro tem que ler, reler 500 mil vezes e aplicar na sua realidade. Então, é papel do desenvolvedor escrever código limpo independente da linguagem, independente se você é júnior, pleno ou sênior, e manter o código limpo, porque isso vai dar qualidade na implementação e velocidade ao longo do tempo. Ou seja, você vai estar sempre refatorando o seu código de acordo com boas práticas. O Código Limpo é um livro sensacional. O Accountability, que fala sobre cumprir promessas, né? É um livro fantástico. E como ser um programador melhor. Então, eu fiz questão de trazer para vocês isso para aquele profissional que está aberto, que está disposto, que quer melhorar os seus processos no dia a dia, independente de abordagem ou método, ou se usa Scrum, Kanban, ou se não usa nada, é que ele tome alguns cuidados e algumas dicas que vão fazer com que melhore a sua entrega de forma muito simples, baseado em comunicação, em alinhamento e em melhoria contínua. Então eu espero que antes de você sair codando, você faça alguma dessas dicas, que isso vai ajudar bastante aqui. Depois curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Fernandes aqui da Joianal e direto da vida real, que é onde a gente está inserido aí, direto da vida real. Grande abraço, pessoal. Valeu. E até a próxima. Valeu!